Em uma grande cidade onde os prédios refletem os segredos e mentiras, uma misteriosa figura surge do absoluto nada entre a sociedade de alta classe de Nova York. Uma mulher habilidosa e encantadora traça um caminho entre os mais ricos e poderosos, mas, diferente da maioria dos charlatões e enganadores, seus interesses estão além do dinheiro e status social. Ela tinha medo de ser deixada sozinha e de não ser amada. Ela achava que controlando os outros, ela poderia evitar isso. Seus relacionamentos secretos chocam a elite. O medo de abandono e a necessidade de controle são padrões comuns que podem ser causados por experiências traumáticas ou por problemas de autoestima. Será que a busca implacável pela aprovação pode levar a uma queda inevitável? Ou será que a realização de nossos sonhos podem trazer a satisfação independente da situação final? Eu sou o pescador e a partir de agora, não acreditem em nada do que eu disser. Laura Liebert Johnson, esse é seu nome completo. Nasceu em Nova York, em 15 de julho de 1992, no bairro do Brooklyn. Filha de um mecânico de carros e uma costureira, Laura desde cedo sempre enfrentou dificuldades em sua vida. Seu pai mal tinha tempo para ela, e quando tinha, estava estressado ou frustrado. Suas expressões de afeto, carinho, eram praticamente nulas ou escassas, deixando Laura com uma profunda necessidade de atenção e validação. Sua mãe alternava entre horas e horas de trabalho como costureira e os deveres de dona de casa. Uma mulher forte e independente, mas muito exigente e crítica. Laura nunca conseguia superar suas expectativas, e isso, por sua vez, misturados com os atos inconscientes de seu pai, contribuíram para o desenvolvimento de uma personalidade que veríamos mais à frente. Em sua adolescência, Laura encontrou satisfação em livros de autoajuda e psicologia. Com a promessa de se autoaperfeiçoar e cumprir com as expectativas, esses livros não só foram como faróis iluminando seus interesses, como também seriam um arsenal que Laura usaria para alcançar seus mais íntimos desejos. Na biblioteca local, de início, Laura encontrou as armas da persuasão e 48 leis do poder. No livro de Robert Cialdini, ela aprendeu como o comportamento humano funciona e como pode ser facilmente influenciado de maneira silenciosa e prática. Já em 48 Leis do Poder, Liebert teve diversas revelações de como o verdadeiro jogo de xadrez do poder funciona. Cada lei era como uma peça-chave para criar uma cadeia de comportamentos que a levariam cada vez mais próximo dos seus interesses. Ana, você pode nos contar um pouco sobre a Laura quando vocês eram adolescentes? Claro, a Laura era uma menina muito carinhosa e divertida. Ela sempre estava disposta a ajudar os outros e era muito popular na escola. Você notou algum padrão em seus relacionamentos amorosos? Sim, ela sempre se envolvia em relacionamentos muito intensos e rápidos. Ela se apegava aos garotos muito rápido e ficava muito mal quando eles a abandonavam. Você acha que isso era uma forma dela lidar com o medo de abandono? Acho que sim. Ela tinha medo de ser deixada sozinha e de não ser amada. Ela achava que controlando os outros, ela poderia evitar isso. Eu me lembro de um dia em que a Laura começou a namorar um garoto que ela conheceu em uma festa. Eles começaram a namorar logo depois e, em uma semana, ela já estava falando sobre casamento. Ela estava completamente obcecada por ele. Quando o garoto terminou com ela, ela ficou arrasada. Ela chorou por dias e não conseguia sair da cama. Ela disse que se sentia como se o mundo estivesse acabando. Eu acho que esse relacionamento foi um exemplo do medo de abandono. Ela se apegou ao garoto muito rápido porque tinha medo de perdê-lo. Ela também tentou controlá-lo, fazendo chantagem emocional. Ela disse que se ele a deixasse, ela se mataria. Até aí tudo bem. O sentimento de que o mundo acabaria com o fim de um relacionamento é bastante comum na adolescência. Este é um período bastante complexo na vida de qualquer jovem. É onde descobrimos e nos expomos a situações ainda não exploradas, mas bastava um aprofundamento para notarmos padrões, no mínimo, preocupantes. Beatriz, você pode nos contar mais sobre a necessidade de controle da Laura? A Laura era muito controladora com seus namorados. Ela queria que eles fizessem tudo o que ela queria e não tolerava que eles a contrariassem. Você pode dar alguns exemplos? Eu me lembro de um dia em que a Laura estava namorando um garoto chamado Josh.
Eles estavam saindo para um encontro e Laura disse a Josh que ele tinha que usar a roupa que ela escolheu para ele. Josh não queria usar a roupa, mas Laura ficou furiosa e disse que se ele não usasse, ela não iria ao encontro. Josh acabou cedendo e usou a roupa. Você acha que isso era um problema? Sim, era um problema. Laura estava sempre brigando com seus namorados e isso estava afetando sua vida. Ela estava perdendo amigos e se isolando. Os depoimentos dos amigos de Laura sugerem que ela estava enfrentando alguns desafios psicológicos. O medo de abandono e a necessidade de controle são padrões comuns que podem ser causados por experiências traumáticas ou por problemas de autoestima. Examinando os comportamentos atribuídos à senhorita Liebert, surgem indícios sugerindo a possível presença de transtornos psicológicos. Manifestações de instabilidade emocional e impulsividade apontam para características do transtorno de personalidade borderline. Adicionalmente, observa-se um medo intenso de abandono e uma necessidade excessiva de aprovação, indicativos do transtorno de personalidade dependente. O senso exagerado de importância e a busca constante por admiração, acompanhados por uma notável falta de empatia, são sugestivos do transtorno de personalidade narcisista. Os próximos eventos fariam total sentido, levando em consideração essas entrevistas e depoimentos. Mas antes de chegar ao ponto, temos mais algo a ser acrescentado nessa etapa. Carolina, você pode nos contar um pouco sobre os interesses de Laura? Claro. Ela adorava os livros de Robert Cialdini, como As Armas da Persuasão e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ela também gostava de filmes de espionagem, como 007 e Missão Impossível. Você acha que esses interesses tinham alguma relação com os padrões psicológicos que você observou nela? Talvez sim. Os livros de persuasão podem ensinar as pessoas a manipular os outros, e os filmes de espionagem podem glamourizar a violência e o controle. Ela sempre foi muito controladora, e os livros e filmes que ela gostava podem ter reforçado esse comportamento. Depois de concluir seus estudos, em 2015, Laura mudou-se para Manhattan, com o objetivo de descobrir seus talentos. Ela se inscreveu em um grupo de teatro, logo após preencher uma ficha de emprego como garçonete. Não se sabe muito bem como ela saiu desse ponto ao próximo, mas em algum momento desse período, teria ela conhecido um homem de classe alta da cidade. Se passando por uma modelo inglesa de férias, teria usado seus dotes persuasivos para criar uma persona que atendia pelo nome de Evelyn Blake. Sob a máscara recém-criada de Evelyn Blake, Laura se introduziu na alta classe da elite nova-iorquina. O laço com o homem que mencionei era como um ingresso para eventos e conversas e grandes oportunidades. Ao longo do tempo, através de suas interações sociais, Evelyn Blake cultivou e alimentou relações estratégicas. Aproveitando a confiança de homens e mulheres influentes, sua presença em eventos e festas estava garantida. Laura parecia determinada a ver até onde Evelyn Blake poderia te levar nesse cenário até então improvável de acontecer. E então, o início. Esse documento teria sido emitido pela primeira vítima de Evelyn Blake, que seria apresentado mais à frente nos eventos finais desse caso. A vítima alega não ter envolvimento com potenciais práticas ilícitas cometidas por Laura. Uma parte que me chamou a atenção nas declarações desse documento foi essa daqui. Ela ficou profundamente abalada. Observei em seus olhos uma expressão inicial de desespero, que rapidamente transformou-se em um olhar de superioridade, como se houvesse uma mudança abrupta de personalidade. Teria nesse momento Laura uma virada de chave, talvez expandido seu campo de visão para um horizonte até então não percebido por ela antes? O que se sabe é que o término do relacionamento com seu pretendente não foi um problema para Blake, pois a influência e as amizades que tinha conquistado já eram o suficiente para manter o seu disfarce e prosseguir em busca de seus objetivos. Parece que o choque do fim do relacionamento
teria resultado em uma fome por mais estabilidade e poder. Pulando de um relacionamento para outro, Laura buscava parceiros cada vez mais bem-sucedidos, e com o tempo, seu desejo evoluiu para algo que colocaria ela em situações cada vez mais perigosas. O envolvimento com homens indisponíveis e casados agora atraía ela. Cada relacionamento secreto, cada olhar escondido, alimentava uma chama dentro dela, que a impulsionava a buscar aqueles considerados inalcançáveis. O desafio de seduzir homens cujo sucesso era inversamente proporcional à disponibilidade se tornou um vício, um estímulo constante para seus jogos de sedução e controle. Conforme Laura avançava em seus relacionamentos com parceiros cada vez mais bem-sucedidos, algo inesperado acontecia. A atenção que ela atraía não era apenas dos homens casados. Agora, pessoas ainda mais importantes começavam a notar a misteriosa Evelyn Blake. No entanto, ser tão visível tinha suas próprias consequências. A atenção dos homens mais importantes também alimentava a fofoca e a intriga social. Laura, agora no centro de um redemoinho de fofocas em grupos, percebia que seus passos eram vigiados de perto. As regras do jogo estavam mudando, e a tensão da busca pelo inalcançável estava cada vez mais insustentável. Às vezes, nossas mentiras parecem sólidas como concreto, mas na verdade, são como castelos de areia feitos na beira do mar. Uma simples onda pode acabar completamente sem deixar rastros. O caos das fofocas chega em seu auge quando a mulher de um dos homens com quem Laura teve envolvimento descobre o caso. Incapaz de ignorar os sinais claros de traição, a esposa traída decide agir, com direito até a contratação de um sabujo. Esse seria um momento crucial na reviravolta dessa história. A palavra sabujo vem da caça, referindo-se a cães treinados para farejar e rastrear. No sentido figurado, o termo sabujo também é usado para descrever detetives particulares, associando-os à ideia de rastreamento, busca ou investigação minuciosa. Em uma busca agora por informações relevantes, o investigador segue pistas até chegar aos primórdios da vida de Laura. Cuidadoso em suas investigações, segue as pistas até chegar ao bairro do Brooklyn, onde Laura Liberty passou sua infância. A simplicidade das ruas esconde os segredos do passado, e a casa dos pais de Laura se torna um ponto de interesse na busca pela verdade. Nessa busca, o investigador desenterra não apenas os segredos de Laura, mas também os ecos do passado que moldaram sua história. E então, a queda. Escândalo em Nova York. Socialite de alta sociedade, Laura Liberty, desmascarada. Seus relacionamentos secretos chocam a elite. Casos proibidos e mentiras descobertas. Laura Liberty, a impostora sedutora, agora enfrenta as consequências na prisão. Ela conquistou corações e contas bancárias. Além da falsificação de identidade, foi comprovado um esquema de arrecadação fraudulenta. Segundo a ré, isso serviu somente para manter a imagem e auxiliar na busca pelo par perfeito. Acontece que para manter a personagem de Evelyn Blake, Laura precisou manter um estilo de vida acima do normal. Vestidos luxuosos, passeios de limusine, entre outras coisas. Para isso, ela teve a ideia ousada de criar uma agência de modelos fictícia. Essa agência, que existiria apenas no papel, tornou-se a ferramenta para um esquema de arrecadação fraudulenta. Apresentando propostas de investimento tentadoras, utilizando a fachada da agência de modelos como um negócio próspero, ela prometia retornos significativos sobre o investimento, alegando oportunidades exclusivas na indústria da moda. Ao afirmar que a agência era fundada na Inglaterra, ela evitava das vítimas verificarem a existência e as operações da empresa. Assim, além de manter seus custos luxuosos, ainda mantinha a personalidade de uma mulher de classe, caridosa e de confiança. No tribunal, a promotoria apresentou provas contundentes, revelando a extensão do engano causado por Laura. Testemunhas relatam encontros manipulados, investimentos fictícios e o desaparecimento súbito da agência de modelos. Então, em 23 de janeiro de 2016, o juiz considerou Laura Liberty Johnson culpada
de crimes que incluíam fraude, falsificação e manipulação financeira. Mas, seria esse o final lamentável do ponto de vista de Laura? Ou o destino faria jus ao ditado que todo esforço tem a sua recompensa? Na prisão, Laura Liebert frequentemente recebe cartas de pretendentes que a cortejam. Alguns que reconhecem sua astúcia e benevolência, e outros que ainda estariam encantados pela persona de Evelyn Blake. No final das contas, a história de Laura é uma saga de engano, intriga e, acima de tudo, a busca implacável pela admiração e paixão, mesmo que seja dentro dos confins de uma cela. E só mais uma coisa que você precisa saber. Essa história pode ter tido um final bom ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Mas essa aqui, com certeza teve um resultado no mínimo satisfatório. Eu sou o Pescador e eu estou mentindo para você.